comecei a gravação. Bom, é, a ideia de fazer essa aula ali partiu de uma conversa que eu tava com o Klaus, né? Comecei a fazer aquele podcast, né? Tanto do Bom Dia Commodities, quanto ali o Alex Economia, né? O, que eu chamei de Alex Economia, né? Que ele traz ali uma análise daquela assinatura que nós temos ali da Research, né? Daí troquei bastante ideia com o Eduardo também sobre os conteúdos, sobre como fazer esses podcasts ali. E o Klaus me questionou, Alex, onde que eu posso aprender mais? Que ferramentas você está usando? Daí eu falei, vou marcar uma aula aí para a próxima segunda-feira, né? A gente conversou ali por quarta-feira. Vou marcar uma aula aí para a próxima segunda-feira e a gente faz ao vivo ali. Eu vou te mostrando o que ferramenta eu uso, como que eu faço, pra gente fazer tipo um workshop, né? É, porque o que que acontece ali com a inteligência artificial, né? Até quando eu comecei a estudar um pouquinho mais a fundo, assim, né? Buscar mais conteúdos. Primeiro você começa pensando, bom, eu tô para trás no assunto, todo mundo já tá sabendo, já tem gente que tá desenvolvendo, rodando na máquina, rodando a própria IA na máquina, tá voando, né? E eu, tipo, ainda tô escrevendo coisas básicas ali só no chat GPT, né, por exemplo, né? E então essa tem uma sensação, né, que ele tá ali atrás da curva, né? E quando você começa a estudar, você vê ali que é só a pontinha do iceberg, né? Que tem para cada ferramenta, para cada é, projeto, para cada coisa que você quer fazer ali com IA, você vai ver que existe mais 10 ferramentas, né? E quando você aprende algumas ferramentas, você vai, abre lá alguém que fez, veja 100 ferramentas sobre IA para o mercado financeiro. Você descobre para aquele mesmo propósito das 10 existe mais 20. Então, assim vai, né? Então, IA é um negócio assim que até eu fiz um post no Twitter, ali no X, que o negócio parece que cresce que na velocidade acima do exponencial, né? Tipo, é algo assim que é assustador, assim, o número de empresas, o número de ferramentas que está sendo desenvolvida a cada dia, né? Daí o meu propósito aqui é dar os fundamentos, né? Vocês tendo esses fundamentos bem solidificados, né? Vocês conseguem ir avançar para qualquer área da IA, qualquer aplicação que vocês queiram aí no futuro, né? Eu até vou passar aqui pro segundo slide aqui, né? Para me apresentar, né? Eu tenho três formações, né? Eu sou formado em física, análise de sistemas e sou quase economista, né? Só falta entregar o meu TCC, né? E recentemente deixa eu colocar aqui um- uma laser aqui. E recentemente eu comecei a fazer um MBA em inteligência artificial e data science, né? Pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Que daí eu falei, bom, tem que correr atrás um pouco de IA, né? E nessas aulas ali eu peguei bastante fundamentos, né? Então que eu trouxe de algumas cadeiras ali eu resumi e trouxe alguns slides aqui para vocês para compartilhar um pouco desse conhecimento, né? Que eu estou fazendo aqui nesse MBA. Daí qualquer questão aí que vocês tiverem, o Andrew pediu para entrar. Só um minuto ali. Bem-vindo, Andrew. Desculpa aí, eu não vi que você estava ali na sala de espera, só liberei o acesso agora, né? Que eu não estava vendo esse monitor aqui de cima. Bom, mas voltando aqui, é, se em algum momento se vocês tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, alguma ideia diferente do que eu proponho aqui, pode ficar à vontade, porque como eu estava falando aqui, IA a gente nunca sabe tudo, né? Então sempre vai ter alguém que está olhando uma ferramenta diferente da sua, que sabe fazer de uma maneira diferente e vai conseguir chegar em alguma resposta, em algum resultado para o que ele está buscando ali também. Bom, qual que é o sumário aqui do o que eu vou passar, o que me proponho passar vamos chamar de mini curso nessas aulas aqui, né? Primeiro fazer a parte da fundamentação, né, que eu vim comentando com vocês, né, para a gente explicar depois ali o que são as redes neurais, modelo de linguagem, os LLMs, né, que ali que vem os ChatGPTs,
as ferramentas que, como nós conhecemos hoje aí, a, a Grok, a Gemini, Cloud, enfim, esses grandes modelos de linguagem que entram aqui, né? A- as ferramentas de automação que a gente pode usar para fazer os prompts, falando de todo esse o ecossistema de IA, né, as empresas, os comparativos entre elas. Eu fui buscar alguns comparativos que quero chegar a uma conclusão aqui. A, tá, a engenharia de prompt propriamente dita e as aplicações e os cuidados, Ih, né? eu tinha tanto aqui. Espera aí, só tem um pouquinho. Deixa eu mutar aqui o áudio. Não, não. Tá. Bem-vindo, Jaqueline. Eu mutei o áudio daquela. Quando a pessoa entra com o áudio aberto, eu mutei aqui. Mas se quiser, pode abrir o microfone e falar, ou levantar a mão, enfim, o que vocês acharem melhor. Bom, para início aqui eu queria mostrar esse vídeo para vocês aqui. Eu não sei se ele vai sair com o áudio. Deixa eu até. Estão ouvindo aí o áudio do vídeo ou não? Looking to upskill for the future? Não, não tá vindo o áudio. Agora tem esse esqueminha de compartilhar com o áudio. Deixa eu ver aqui se tem como. Eu vou cancelar o compartilhamento e vou fazer de novo. Tá, agora sim. Esse é um novo curso aí que vai ficar em moda daqui a pouco no mercado aí. Looking to upskill for the future? This new AI can perform all coding jobs in seconds, including blockchain development. While this AI is already outperforming accounting firms. Meanwhile, the new graphic design AI aims to automate graphic design and could minimize the need for Relax. Because in a future where AI does most of the work, there'll be one thing that humans will finally get to do all day long. Nothing. So it's time to learn the most essential skill of the future. 5-Star presents Nothing University with the first ever diploma program in doing nothing. An intensive course covering the most future-ready skills out there. Well, let me check with the AI and get back to you in a few days. Super. With our state-of-the-art workshops, campus placements, and guest lectures, the world can finally prepare for the glorious future that awaits us. Meet 5-Star. Do nothing. Enroll now. Eu gostei desse vídeo aí, que ele é bem provocativo no sentido que no futuro a gente não vai fazer nada, né? Então, o cara estão vendendo aqui um curso, uma universidade de um curso para você não, aprender, não fazer nada, né? Porque a impressão que temos é que a IA vai fazer tudo por nós, né? Então vai automatizar a planilha, vai programar pela gente, vai atender ligação, enfim, né? Então daí eu queria quebrar o gelo aí trazendo esse videozinho aqui no início, né? Bom, bom, agora indo aqui para de fato para trazer um pouquinho do histórico, né? Falando que a inteligência artificial não é algo tão recente assim como alguns imaginam, né? Não é algo ali que começou em 2018, 2020, 2022, né? A IA, ela foi um termo cunhado em 1956 por esse maluco aqui da ciência das ciências da computação, né? Então, desde ali que ele cunhou esse tema que começou a surgir essa área do conhecimento, né? Bom, ali de 56 que surgiu o termo IA e ele começou a ser estudado ali, os primeiros algoritmos entre 60 e 70, né? Até algumas das coisas que eu vou passar aqui de redes neurais vieram dessa época aqui, né?
80 e 90 ali começou a ter o machine learning. E depois, entre 90 a 2010, o pessoal até, se eu não me engano, fala com uma era do gelo, assim, da inteligência artificial, do machine learning e etc, né? Porque não tinha muito desenvolvimento, né? Pessoas chegaram a uma alimentação matemática ali que os caras não conseguiam evoluir mais, né? E daí, em 2010, entre 2010 e 2020, teve o tal do Deep Learning, né? Que seria uma sub-área do Machine Learning, que teve novos avanços, né? E a parte de NLP, né? Que seria a interpretação da linguagem humana e a parte da visão computacional, né? E aqui em 2020, que nós temos a era das linguagens em grande escala, né? As LLMs, né? Que começa com ChatGPT e similares, né? Tá, então o que que é a definição moderna aí da inteligência artificial, né? Realizar tarefas que são basicamente feitas pela inteligência humana, né? Que exige essas tarefas são que é o aprendizado e adaptação, né? Raciocínio e resolução de problemas, a percepção e compreensão da linguagem e o reconhecimento de padrões visuais e sonoros e a tomada de decisão baseada em dados, né? Eu creio que aí boa parte de vocês sabe um pouco de programação. Aqui que a gente nota a diferença, né? Que, por exemplo, quando a gente programa, a gente faz um código ali que entrega um resultado, né? Algo bem sistemático, né? E o conceito de inteligência artificial já inclui sempre o aprendizado, adaptação, raciocínio, reconhecer padrão, compreender linguagem, tudo que está nesse rol aqui que imita a nossa capacidade humana pode ser chamado de IA, né? Então não é só o ChatGPT que é inteligência artificial. Bom, e aqui é só para tratar das sub-áreas aqui da IA, né? É, IA seria o todo aqui, então o que está dentro? Robótica, raciocínio automatizado, conhecimento e lógica. Daí aqui nesse ciclo menor aqui, o machine learning, a visão computacional, a processamento de linguagem natural. E dentro do machine learning, a gente vai ver o deep learning, que tem ali redes neurais, e aqui dentro, que faz uma intersecção, esse rosinha aqui de fora a IA generativa, né? Então, que ele engloba ali machine learning, deep learning e outras partes da IA, né? Então, a inteligência artificial é bem maior do que só o chat GPT, né? Bom, se tiverem alguma dúvida aí é só ir parando, né? Bom, vamos falar aqui das sub-áreas, né? Primeiro aqui falando do machine learning, né? O que ele basicamente é o aprendizado, que é traduzindo, né? Aprendizado de máquina, né? No que ele é usado ali? Um Waze da vida, né? Ele vai aprendendo ali com as interações, né? Que, tipo, você tá ali no trânsito, você coloca ali que sua rota está bloqueada, ou ele olha ali que o teu fluxo por exemplo, ainda a Porto Alegre, aqui quem conhece aqui Porto Alegre, que a freeway está parada por conta de um acidente, né? Trava tudo. Ele já vai interpretar aquilo ali e traçar uma rota alternativa, né? Então, o machine learning tem essas aplicações, né? É, por exemplo, ali reconhecer padrões de operações que tenha fraude ou não no cartão de crédito. Essas são aplicações aí mais conhecidas aí do machine learning. Indo dali o deep learning, né? É uma subcategoria do machine learning, mas que ele ele é mais complexo, digamos assim, né? Ele é uma sub-área, mas ele é mais complexo do que o machine learning, né? Ele traz algum avanço ali que a gente vai ver depois. É o processamento de linguagem natural, né, que eu já tinha comentado, que é ler, ouvir e falar, interpretar, medir o sentimento e determinar que áreas da linguagem é importante, né? Que isso aqui surgiu ali em 2010 e sem isso aqui a gente não teria também os grandes modelos de linguagem que nós temos hoje, né? A visão computacional, né, é outra área ali que é uma área toda, né, de só tratando de visão computacional. E aqui tem a IA generativa, né, que é os modelos capazes de criar conteúdo, né. Então ele vai trabalhar ali que ele é multimodal, né, ele vai trabalhar com texto, imagem, áudio, vídeo e etc, né.
Bom, e aqui que eu estava comentando ali da diferença entre a programação tradicional e o machine learning, né? Por exemplo, ali, vamos fazer aqui pegar um exemplo, né? Vou fazer um programa aqui para calcular a raiz quadrada do número, né? Enfim, eu vou incluir o número, eu como programador vou escrever esse código, ele vai me dar uma saída, né? Indo para o machine learning, né? Lá temos aqui um engenheiro de machine learning. É, uma, é, Ele vai estar, eu vou imaginar aqui o seguinte modelo, né? Eu quero identificar se uma imagem ali é de um YouTube, né? Um vídeo no YouTube tem uma figura de um gato ali ou não, né? Então, o que que ele vai fazer, né? Ele vai pegar ali os dados de treinamento, vai pegar várias imagens de gato e vai ensinar para a máquina. Bom, computador, isso aqui é um gato, né? E ele vai treinar o seu código, o seu algoritmo ali para sempre que aparecer aquelas imagens ou parecidas com aquilo ali é um gato, né? Então ele tem uma pessoa ali atuando, ajustando, fazendo um ajuste fino do que ele reconhece como um gato ou não, né? Então ele roda isso uma, duas, centenas de vezes e é um processo bem caro, né? Por exemplo, ele treina uma vez ali e vai ver que produziu resultados que não eram fidedignos, né? Mostrou lá, sei lá, um cavalo e o cavalo era um cavalo, não era um gato, né? Deu o engenheiro de machine learning vai lá. Não, isso aqui é um cavalo, isso aqui não é um gato, né? Enfim, então tem uma retroalimentação, né? Por que que eu trouxe esse conceito aqui para falar para vocês do machine learning, né? Quando a gente for ver lá a parte de prompts, né, lidando com a inteligência artificial, a gente vai fazer um papel parecido com um engenheiro de machine learning, né? Então a gente vai fazer ajustes, vai rodar o seu, o seu script, o seu prompt uma vez, vai verificar o resultado, bom, não é isso que eu queria, reescreve, roda de novo e assim vai, né? Então, porque as IAs estão intimamente ligadas com o machine learning, né? Então, por isso que eu queria deixar bem claro ali que não é uma programação tradicional, né? Você vai escrever, eu quero essa resposta, sempre vai dar aquela resposta na primeira vez que você escrever um pedido ali pro seu chat GPT, né? Pessoal, tem alguma dúvida aí até aqui? Tá tranquilo? Sinaliza aí, dá pra... Beleza. É, Bom, aqui passamos pelo machine learning. E agora falando o que é a tal da rede neural, né? Que é, ele tem a imitação, né, do um neurônio, né? Eu esqueci de deixar aqui a imagem de um neurônio real, mas basicamente isso aqui ele está querendo imitar um neurônio, né? Que tem ali o axônio, né? Onde ele se liga com outros neurônios, tanto na entrada quanto na saída, né? E aí aqui tem, digamos, o neurônio, né? E o que seria a rede, né? É um modelo computacional, ele foi espelhado da mesma forma ali que os neurônios, né? Eu até comentei errado aqui, ó. Cada pontinho desse aqui representa um neurônio, né? E aqui eles estão todos ligados, né? Entrelaçados, né? Tá, e o que que é importante aqui, né? Aqui nós temos a entrada, né? Onde que vai receber dados. Ele vai interagir com essa camada aqui, que a gente pode chamar aqui também de uma camada oculta, né? Ele vai interagir com essas camadas aqui e vai ter um neurônio aqui que vai te dar uma resposta, né? Por exemplo, pode ser que sim, ele pode te entregar que é sim, para algo é verdadeiro ou não, que algo é falso, né? Então esse aqui seria um exemplo bem básico de uma rede neural, né? Tá. E também tem algo importante também, que tem vezes que os dados aqui vai provocar uma ativação e tem vezes que não, né? Dependendo dos valores que estão aqui, né? Isso aqui você calcula, tem mais uma pessoa aqui entrando. É, Deixa eu só mutar aqui, que senão... Opa, eu só te meio mudo aqui. Bem-vindo, Lucas.
Eu estou deixando gravado aqui depois, você pode voltar ali e pegar o início aqui da apresentação, mas qualquer momento quiser perguntar alguma coisa, é só levantar a mão ou abrir o microfone. Voltando aqui, então aqui seria uma representação de uma rede neural simples aqui, né? Tá. É, Ali tínhamos uma rede neural simples, aqui a gente já vê algo mais complexo, né? Que seria uma rede neural de múltiplas camadas, né? Então aqui tem uma camada de entrada, uma camada oculta um, uma camada oculta 2 e a camada de saída, né? Aqui a gente vai incluir os dados, né? Que tem um x1, x2, x3, x4 e aqui a gente vai ter uma camada de saída, né? y1 e y2, né? E aqui que é essa rede neural que a gente vê ali o conceito do machine learning e do deep learning, né? Que seria uma rede com muitas camadas, né? Tá. Eu vou passar aqui esse ponto, depois eu posso até dar uma voltada, se vocês tiverem um interesse de eu explorar um pouquinho mais esse ponto aqui, a gente pode voltar depois. Tá. Por que que é o que que essas redes neurais são no final do dia, né? Aqui eu coloquei um exemplo lá de uma disciplina que eu tive, que a gente fazia os cálculos aqui, né? Que é basicamente uma rede neural, a gente tinha dois números que a gente colocava lá, um e menos um, né? E a gente tinha uma resposta no final, né? Ah, bom, é 0,98 o primeiro resultado e 0,12, né? O que que pode ser isso, né? Ah, bom, quanto mais próximo do um, pode ser que aquela informação é verdadeira, mais próximo do zero, que aquela informação é falsa. É um exemplo, né? Então aqui é só para mostrar para vocês que no fundo por trás dessas redes neurais aqui nada mais é do que cálculos de matrizes, né? Então a inteligência artificial não é mágica, né? É só cálculo de matrizes, né? Então ele vai fazendo milhares de cálculos ali para te entregar um resultado, né? E ele envolve muita estatística, né? Então estatística, muito cálculo de matriz, tá? E daí daí tem uma questão interessante, né? O porquê que a gente passou a usar as GPUs, né, as placas de vídeo, né? Porque as placas de vídeo já são naturalmente desenvolvidas ali para trabalhar com imagens, né? Então, lembrando lá que aqui um exemplo de uma imagem, né, que tem linhas, colunas, os tais dos pixels, né? Cada pontinho da imagem aqui, ele é um número, né? Basicamente é um número que representa a cor que está ali naquele ponto, né? Então, por ser um cálculo extenso com diversas milhares e milhares de matrizes, a gente, em vez de usar lá as CPUs, a gente começa a utilizar as placas de vídeo, né? Então, por isso aí que a Nvidia é a empresa com maior market share hoje, né? Que é a empresa aí líder aí de fazer GPU, né? Fazer placas de vídeo, né? E eu nem sei se vamos ter uma outra concorrente em breve para fazer o que ela faz, né? A gente vai estar numa liderança de mercado nessa área disparado, assim, né? Tá. Então aqui só para explicar aqui a diferença ali do machine learning pro deep learning, né? Antes de dar pra ir para a próxima etapa aqui da apresentação, né? Bom, aqui lá, antes a gente tinha o seguinte, né? Tínhamos, isso aqui é um carro, né? Tinha lá o engenheiro de machine learning que ele ia identificar, não, isso aqui é um carro porque isso aqui tem uma roda, tem dois vidros, etc, né? Então ele treinava o modelo dele para classificar que aquilo ali era um carro ou não era um carro, né? É car or not car, né? Duas respostas possíveis. E daí para vocês entenderem o deep learning, a gente tira esse agente aqui, não tem uma pessoa ali ensinando essa rede neural, mas basicamente ele colocou mais camadas, né? Ele deixou a própria rede, a própria matemática classificar o que era e o que não era carro, né? De uma maneira que a gente não sabe, né? A gente não sabe ali exatamente o que acontece em cada nó, em cada ponto da rede neural, né? A gente não sabe como que essa rede classifica quando é carro, quando não é, né? Então ela pega dados, chama de dados rotulados e não rotulados, pega imagem, pega vídeo, pega
Ele pode ensinar uma rede com áudio, com livros, enfim, com diversos recursos. E é ela sozinha ali que vai ter as features, né? Vai aprender quando classificar aquilo ali como um carro quando não é carro, né? Isso aqui, graças, foi possível ali com um avanço ali de matemático, né? Que melhoraram essas redes, né? Que eu tinha mostrado ali no começo ali que teve um grande gap, né? De tempo entre essa era do machine learning para o deep learning, né? E que, e que daí aqui com o deep learning, né? Que a mágica aconteceu, né? Que fez a IA explodir, né? Aqui, ó, que é o modelinho aqui do neurônio, né? Aqui ele tá ligando um neurônio no outro, né? Aqui basicamente o núcleo de um neurônio. E, a, e esse aqui seria eles chamam de perceptron, né? Que é uma função, que é uma rede neural, um neurônio único, né? Que ele faz essas contas, né? Então aqui, ó, que daí tem diversas redes, né? Que os caras vão inventando, né? Aqui tem ó, com várias variações, né? E o que acontece aqui na. Ah, o Andrew levantou a mão, hein? Desculpa, Andrew, eu não tô olhando pra essa tela, mas pode falar. Tá tranquilo. Um concorrente da NVIDIA que vai ter é a Huawei. A China, mês passado, programa de investimento de alguns bilhões de dólares para a Huawei se tornar essa possível concorrente. Então, assim, eles vão fazer isso exclusivamente para o mercado chinês. Então, Aham, os produtos da Huawei não vão ir para fora da China. Assim como a Huawei já tentou fazer a exportação de celulares, teve o boicote dos Estados Unidos, né? sim, Que eles bloquearam via satélite todo o uso deles, estacionava na China porque tem satélite chinês. sim. E hoje a China, nos que eles estão fazendo conexão, a situação da Huawei é o 6 e 7G. E já hoje conseguem fazer de forma global. Inclusive, alguns bancos aqui no Brasil vão começar a pensar no que Eu não peguei esse último pedaço dos bancos do Brasil ali, da Huawei. isso. A Huawei ela fez um pacote de investimentos agora em fevereiro, no Rio de Janeiro. Foi Uhum, um evento dela com todas as instituições do Brasil, financeiras. aham, E aí todo mundo colocou alguns bilhões para usar o 6G e o 7G da Huawei aqui no Brasil. uhum, Mas isso vai ser específico para a instituição financeira. sim, Aí ano que vem já vou começar a usar o 6G para os bancos aqui, 100% da Huawei. Então vai sair ali da Verizon, AT&T, que normalmente era utilizado aqui no Brasil. Eles uhum, vão começar a testar a Huawei aqui também. Mas só uhum, para a instituição financeira. sim. Ah, cara, essa parte da a China disse, né, recentemente, né, que até envolve uma questão até de soberania nacional, né, que eles querem se tornar, não lembro, 2030 ou 2035, eles colocaram uma data, eles querem se tornar a maior potência em inteligência artificial, né? Então aí é um dos reflexos dessa política aí, né? Investindo pesado na Huawei, né? É, eu até desconhecia, né, essa questão aí da Huawei. Obrigado aí, Andrew, pela contribuição. É, mas eu sei que, se não me engano, a Huawei produz aqueles chips pra GPU de celular, né? Se eu não me engano, né? E agora também eles vão estar investindo pesado aí pra IA, né? Sim, hoje os melhores celulares gamer, inclusive esse que eu estou usando, que eu estou conversando com vocês, que eu tô passeio de cachorro, ele é produzido pela Huawei Chip, mas quem usa é a Xiaomi. Eu falo assim, cara, é muito bom. Hoje, todos os benchmarks ali, ele bate tranquilamente qualquer Samsung, qualquer iPhone, de igual para igual, um custo bem menor. Oi? Então, beleza. Então aqui que só comentando aqui que aqui que a questão que fez a IA explodir foi essa matemática e o deep learning. Os caras começaram a colocar redes neurais grandes e teve uma pequena mudança aí na. O Marlon quer comentar alguma coisa? Senão eu vou. Acho que ele só ficou com aberto ali. Então, beleza. É, teve uma questão importante aqui com a questão do cálculo, né?
não vou entrar assim, mas é a parte de retroalimentação, né? Porque cada input aqui que você tem nessa rede neural, né? Quando ele vem, por exemplo, esse valor aqui, quando ele vem para cá, ele tem um peso, né? Multiplica por 1, multiplica por 2, ou por 1,5, né? Esses pesos. Então você faz o modelo rodando toda a sua rede com cada nó desse com um peso. Daí você olha o resultado. Não, bom, o resultado tá bom. Não tá, o resultado não tá bom, né? O resultado tá bem divergente do que eu esperava, né? Então ele retroalimenta, né? E ele vai ajustando esses pesos. Então essa rede neural não é algo fixo, né? A interação entre ela. Ele vai alterando esses pesos aqui conforme a coisa vai acontecendo. Então por isso que isso exige muito poder computacional, né? É absurdo assim a quantidade de cálculos e energia por, que usa e poder de processamento, né? Por, por essa questão aí. Tá. E agora vamos entrar aí no que interessa, né? Que é os grandes modelos de linguagem, né? Que ele só foi possível por conta do machine learning e do deep learning, né? Que para ser produzido, né? Que antes a gente tinha uma dificuldade quando os caras iam treinar interpretadores de textos, eles contratavam lá o melhor linguista por exemplo, da língua portuguesa, o cara tinha que ficar separando as palavras. Ah, isso aqui é um substantivo, isso daqui é um verbo, isso o verbo faz tal coisa, o adjetivo faz tal coisa. Então ele tinha que criar uma série de regras de como identificar um texto, né? Era uma coisa muito manual, assim, manual e ele automatizando conforme o entendimento humano ali. Então era alguma coisa que não era muito escalável, né? Era muito dinheiro investido e não tinha tanto resultado, né? E depois com os deep learning a gente teve esse boom aqui com os grandes modelos de linguagem, né? Então, qual que é as características principais, né? Ele é capaz de compreender o contexto e a nuance da linguagem, ele gera texto coerente, contextualmente relevante, ele pode se adaptar às diferentes tarefas e, enfim, né? E aqui tem a parte aqui de limitação em raciocínio lógico e conhecimento factual atualizado, né? Então, uma limitação dele é o conhecimento atualizado, né? Porque depende muito de como o cara treinou aquela IA, né? Se o cara pegou lá dados até 2023, ele não vai saber, por exemplo, dados relevantes desse 2024 ou 2025, por exemplo, né? Já até aconteceu comigo, né? Eu fui perguntar alguma coisa assim, quem venceu tal campeonato brasileiro, ou quem venceu a última Copa. Ele colocou lá quem tinha maior probabilidade de vencer, se eu não me engano, era a França ou a Alemanha. Ele falou, a França ou a Alemanha venceu a última Copa, etc. Ele fez um textão embaixo, né? Mas era dado que ele sabia que era errado, né? Porque quem venceu a última Copa ali era a Argentina, né? Bom, então outras aplicações que a gente pode fazer com os modelos de linguagem, né? ChatGPT, é fazer extração de insight, de relatório, né? Analisar o sentimento das notícias, né? Que a gente já comentou no passado ali, em uma outra aula que a gente fez no canal uns 2 anos atrás, né? Que a gente pode fazer uma análise de sentimentos, se aquela notícia é positiva ou negativa para tal ativo, né? Por exemplo, Trump vai colocar tarifas sobre o aço, né? Isso aí pode ser positivo ou negativo pro dólar. E por quê, né? Ele pode tentar fazer uma extração de análise de sentimento e tentar concluir alguma coisa, assim, né? Fazer alguma coisa mais elaborada com esses modelos de linguagem. Tá. Um ponto que eu queria trazer aqui, o porquê que quando eu faço uma proposição para um chat Alex. Opa, Opa, tudo bem? Aquele negócio ali que tu comentou do peso, né, antes ali que a Deep Learning, ela é por isso que exige uma capacidade computacional muito grande, né? E isso que tu comentou aí, né, o quanto que o dólar vai pesar conforme, né, o petróleo sobe ou cai, não sei o quê. Isso aí eu acho que seria um exemplo bem interessante, assim, da gente pensar de como o peso
de uma notícia vai influenciar na deep learning, né? Porque para uma economia como o Brasil, por exemplo, o petróleo subindo ele vai agir de uma forma diferente do que para uma economia que o petróleo não é importante, né? Ou que seria importante só na questão inflacionária, mas não na questão de balança comercial, por exemplo. Então, eu acho que seria exatamente isso aí, né? Que a deep learning ela vai acabar conforme a notícia vem, vai ter um impacto diferente, ela vai ter um peso diferente conforme o que tu está querendo, né, a resposta que tu está querendo. Eu acho que seria nesse sentido aí, então, no caso. Na verdade, seria uma boa analogia, né? Porque ali a- um exemplo, um exemplo talvez bem prático ali. Deixa eu ver se tem aqui, eu tenho como botar uma caneta aqui. Aqui, eu vou fazer um exemplo aqui, tipo, não tem muito a ver com o que você falou ali, tipo, que ele comentou ali do dólar, mas só para quando a gente faz ali uma regressão linear, né? Por exemplo, aqui a gente quer fazer uma regressão linear, ou um outro exemplo aqui, eu quero dividir bolinhas e esses x aqui, né? Eu quero fazer um modelo que coloque a melhor reta para dividir isso, né? E daí eu vou treinar o meu modelo, né? Eu tenho lá aquela tal de uma rede neural aqui. Todo mundo, cada nó de entrada ele se interliga com os outros nós aqui. Enfim, né? E aqui eu incluo, eu faço o input desses dados aqui e vou ter o retorno, né? Por exemplo, aqui, ó, poderia, vamos supor aqui, aqui ele é uma bolinha ou aqui ele é um X, né? Tipo, ele vai dar uma probabilidade, né? Por exemplo, esse cara aqui, né? Por exemplo, ele vai calcular ali, ele vai dar uma resposta, 0,9 é uma bolinha, 0,1 é um X, né? Então ele deu uma probabilidade aqui, maior chance dele ser uma bolinha, né? Então ele fez uma estatística, uma probabilidade, né? E, por exemplo, esse modelo pode, no final das contas, ele achar que a melhor maneira de dividir esse, esse, esse gráfico, essa região aqui, seria assim, né? Bom, e o cara vai lá, olha, bom, isso aqui tá errado, né? Eu tenho que recalibrar, né? Talvez os pesos que eu coloquei aqui estejam errados, né? Daí o cara regula esses pesos e vai rodar de novo. Daí o cara ele pega esse modelo e vai colocar uma reta aqui. Bom, aqui tá o coerente, né? Mas ele também pode, por exemplo, fazer uma outra reta, fazer um. Deixa eu ver se tem como apagar aqui. Ele poderia fazer uma outra reta assim, ó. Ele podia separar esses dados assim, né? Que a gente chama lá de overfitting, né? Quem desenvolve aí algoritmo para trading sabe o que é. Ele acerta muito bem para esses dados que ele treinou, né? Mas quando vai aparecer qualquer outra coisa diferente, ele for pegar um outro modelo aqui, ele não vai saber dividir, né? Ele vai, tipo, fazer uma divisão totalmente errada, né? Ele vai traçar uma reta aqui, né? Então tem essa questão, né, de você treinar essa rede neural para resolver um desafio, né, entre descobrir se é bolinha ou X e separar esses dados, né? Como que eu faço essa separação, né? Sem correr o risco de fazer um overfit, né? Treinar é, tantas vezes para aquele problema que fique só resolva esse problema, né? Quando pega um dado real, ele já vai alucinar, né? Já vai fazer uma coisa totalmente diferente, né? Então essa questão do deep learning, né, que ele de maneira, ele sozinho, né, ele faz o cálculo, ele faz esses cálculos, chega numa resposta e ele tem uma retroalimentação do cálculo, né? Ele vai indo e voltando até chegar ao modelo que ele acha mais adequado, né? A gente não sabe ali exatamente como o que acontece ali dentro, né, que é nessas camadas ocultas, mas ele atinge o objetivo final, né? Ele é muito melhor do que até os próprios humanos ali, que quando tinha um agente ali, um engenheiro de machine learning, tentando
incluir as features, né, dele ali para dizer, por exemplo, quando era um carro, quando não era, né? Então a própria rede se virando acabou sendo algo muito mais promissor, né, que deu um boom aí nessa tecnologia, né? É basicamente nesse sentido aí. E eu pensei direto nos algoritmos de gerenciamento de risco do banco, né? aham. Que eles são muito treinados nisso, né? Então, Cara, é, é uma boa analogia, assim, tipo, como que é uma analogia direta, né? Não é exatamente, não seria uma rede neural, mas dá pra gente talvez pensar, automatizar algo que na verdade a economia de fato é uma rede, né? Tipo, é uma rede sim, entrelaçada, sim, uma sim. coisa impacta a É, outra, né? Então é é. uma analogia Isso, perfeita, isso. né? É. E em momentos tem pesos, uma coisa vai pesar, por exemplo, o que impactou lá nos Estados Unidos vai pesar muito no Brasil, tem horas que não, né? Tem pesos diferentes nessas relações aí também, né? Então Sim, sim. É. talvez isso aí seja um, Para quem estuda macro, isso aí é nítido, assim, porque tem ciclos que. Vamos usar o exemplo do petróleo, né? Que o petróleo subindo é bom e ciclos que o petróleo subindo é ruim, né? Então, para a nossa economia, por exemplo, o Brasil, né? Então, e tem que estar com isso meio que na cabeça, assim, né? E gatilho pronto, né? E eu acho que o deep learning ele deve interpretar, ele deve fazer pelo que eu entendi, ele vai fazendo um looping, né? isso. Um looping de validação, né? De resultados e acaba escolhendo o que parece ser o mais coerente e tal. Mas é bem interessante isso aí, é bem interessante. Exato, ele fala backpropagation, né? É um looping, né? O dado vai, trafega pela rede, chega até o final e ele vai voltando. Ele tem uma matemática ali que ele vai voltando nó a nó, se retroalimentando, né? Então ele vai e volta pela rede, né? As informações ali. Então é nesse sentido, né? Que chama backpropagation. Não chega a ser bem um looping, né? Que ele é de fato um looping, mas ele é por dentro da rede, né? Ele vai e os dados vão e voltam por dentro da rede, né? A matemática ali. Então, e é tudo, na verdade, é cálculo de matriz, né? Ele faz um cálculo para chegar lá no final e faz um cálculo para voltar, né? Com números, né? Então, ele pega lá uma frase nossa, transforma aquilo ali em tokens, né? Que a gente fala, né? Que cada mais ou menos é, se eu não me engano, uma palavra ali pequena, média, uma, duas sílabas, é um token. E ele transforma isso em números, né? No final das contas e faz contas com isso, né? Então, ChatGPT não é nada mais do que matemática, né, por trás, né? E precisa de muito poder computacional, né? É até isso que eu queria trazer, né, todo esse ponto, essa introdução aí, para mostrar que a inteligência artificial não é mágica, né? Não dá para confiar também cegamente no ChatGPT, né? Achar que sempre aquilo ali é verdade, né? Porque ele se baseia nos dados que foram pelo qual o ChatGPT foi treinado, se baseia também muitas vezes na maneira que você fez a pergunta, né? E, e nem sempre essa resposta vai estar tá correta, né? Pode ser que erre, né? E um exemplo claro ali que a gente pode talvez tenha uma limitação no nosso dia a dia, né? Quando a gente brinca lá, agora o bom é ruim e o ruim é bom, né? Quando o dado econômico ali de desemprego vem muito bom, né? O, ou, por exemplo, vendas de moradias lá nos Estados Unidos vem muito bom, né? E isso aí faz o mercado cair, né? Porque na expectativa do mercado naquele momento, né? Um dado muito bom mostra uma economia muito pujante, né? Uma economia aí que não precisa de interferência naquele momento. Então, os caras estão pensando como o Fed deve agir naquele momento ou não. Acho aquele dado negativo, né? Então, se você treinou lá a sua IA usando os livros antigos, digamos, de macroeconomia, olhando só digamos, para os livros e não para o que está acontecendo ali no mercado naquela semana, naquele ano, naquele mês, ele vai te dar uma resposta errada, né? Então, tem as suas limitações, né?
E aqui o que eu quis trazer nesse slide, né? Por que os LLMs como o ChatGPT raramente vão fornecer respostas idênticas, né? Por que eu coloco lá, a não ser quando seja uma pergunta muito óbvia, né? Tipo 2 mais 2, né? Que é uma resposta muito óbvia, assim, né? Mas na maioria das vezes ele vai fornecer respostas diferentes, né? É, a, a- como envolve essas redes neurais profundas, né? São sistemas complexos e tem um comportamento não linear, né? Que isso aí lá que eu é da minha área de estudo quando eu fiz física, né, na minha área acadêmica, eu estudei lá sistemas dinâmicos caóticos, né? É, que mostra ali que aquela questão lá do efeito borboleta, né? Um dado um pouquinho diferente, né, do inicial, né? Tipo um número um pouquinho diferente do outro ali pode causar um resultado totalmente diferente, né? Então, por fato de você ter um sistema complexo, né, ter um comportamento não linear, né, ser um, é um, sis- é, ser um sistema dinâmico, né, ele possui aí um efeito caótico, né. Não caótico no sentido que vai dar algo errado, né, tipo, que é ao acaso, né, mas é que pode dar respostas bem divergentes, né, uma da outra, né. Tá. Tá, e aqui voltando aqui, por que não fornece as respostas idênticas, né? É, ele faz uma amostragem, né, durante a geração do texto, né? Às vezes que vocês podem ver, né, acho que ano passado, antes de umas últimas atualizações aí do chat GPT, você olhava lá, você colocava uma pergunta, ele, tipo, em 30 segundos ele tinha que te devolver uma resposta, né? Ele já começava a te gerar uma resposta. E às vezes ele nem tinha tempo de processar tudo ali, mas ele queria te dar uma resposta logo, né? Então ele acabava lançando uma resposta ali meio que nem todas as vezes fazia sentido, né? Agora eles refinaram um pouco isso, né? Mas tem essa questão aí que ele usa a probabilidade, né? E isso acaba bem nítido na versão passada do ChatGPT, né? É, quando o cara tem o arredondamento de números em hardware diferente, né? Por exemplo, o cara pegou um computador A e um computador B, possivelmente ele vai arredondar os números de maneiras diferentes lá dentro da placa de vídeo dele, né? Então, só esse fato aí vai provocar uma saída diferente, né? E aqui o que eu estava comentando ali do efeito borboleta, né? Que umas pequenas variações causam grandes diferenças lá. Aquele lance lá que o pessoal fala, né? Uma borboleta lá batendo asas em Nova York vai causar um tufão lá no Japão, né? É, o que ele representa ali? Um mundo ali normal, sim, uma borboleta, meio um mundo ali com uma borboleta que bateu asas ali, ela vai provocar uma cadeia de eventos que vai dar um furacão lá no Japão, né? É só para mostrar que uma pequena diferença ali nos parâmetros iniciais vai dar uma grande diferença no resultado final, né? Então isso aí que é o tal do efeito borboleta, né? Dos sistemas caóticos, né? E uma hora, se tiverem curiosidade, né, eu posso fazer até uma aula inteira só sobre sistemas dinâmicos, né, efeito borboleta, enfim, né, já tinha comentado em fazer um tempo atrás, né, a galera queria, até me propunha fazer no futuro aí, se alguém quiser aprofundar um pouquinho nesse tema aí. E uma outra questão é o processamento paralelo, né, tipo, ele usa vários computadores para processar, às vezes, aquela informação, né, de forma paralela, né, ou várias placas de vídeo, ou a maneira mesmo que ele divide o trabalho ali e ele operacionaliza isso, já provoca uma diferença na resposta, né? Então tem vários fatores aí, porque dificilmente o ChatGPT vai provocar uma resposta idêntica, né? Deixa eu ver aí o horário já, tá 8h27. Eu vou falar aqui da parte da alucinação, fazer um panorama das principais IAs para encerrar, né? Daí eu continuo daí na semana que vem com vocês. Até o momento aí tem alguma dúvida, alguma questão? Crítica? Como vocês não estão perguntando, algumas coisas eu só tô dando uma pincelada, né? Então, se tiver alguma dúvida, quiser saber mais algum ponto, eu vou passando, né? Por exemplo, Lucas, tudo bem? Tudo bom, Lucas?
Joia. É, por exemplo, para uma aplicação prática de leitura de eficiente por exemplo, eu tenho 200 papers para ler e eu preciso ler em um dia, por exemplo. Uhum. Como que seria, de maneira prática, o uso de uma AI para poder conseguir codificar essas informações? Ou você vai dar os exemplos mais práticos semana que vem? É isso aí, eu ia comentar na semana que vem ali até eu entrando no ponto do podcast, mas eu vou fazer o seguinte, quando eu finalizar aqui a gravação, eu dou uma mostrada bem rápida ali, ainda não deixo gravado esse trecho para ficar na gravação na próxima aula, mas daí a gente pode comentar sobre isso ali. Eu vou até anotar isso que você falou dos PDFs, que eu vou fazer um comentário aqui não sei se é nesse slide ou no próximo aqui, que eu vou fazer um comentário falando dos PDFs, né? Que estaria trabalhando com um volume grande de informação ali, né? Mas eu já segurei a pergunta que logo mais eu falo sobre isso. Valeu pela pergunta aí. É, agora eu queria falar sobre a parte da alucinação, né? Risco e mitigação, né? O que é alucinação? Quando a inteligência artificial delira, né? Um caso clássico, quando ele estava no chat GPT-3, se você colocasse lá, fale uma citação de um livro que eu escrevi, assim, tipo, você estava falando com a IA, ela ia viajar, assim, ela ia achar que você escreveu um livro qualquer e ia colocar uma frase, né? Ela ia chegar numa resposta. Eu testei isso daí, e agora no chat GPT-4 ele não produz mais isso, né? Eles melhoraram bastante nesses novos modelos aí, né? Mas era um exemplo claro, né? O outro exemplo foi ali da questão do quem ganhou a última Copa, né? Eu não lembro se lá o ChatGPT colocou França ou Alemanha, né? Que talvez ele tenha sido desenvolvido ali um pouco antes de ter a final ou antes da Copa, né? Eu creio que ele fez uma conta e colocou o resultado mais provável, né? Que era ganhar aquela Copa, né? E era um dado errado, né? Que a IA alucinou, né? Então, esse é o ponto aí que eu acho que é o maior desafio da aplicação em mercado financeiro, né? Que como não errar e pegando uma informação aí que a IA alucinou, né? Então, quais que são aí os tipos das alucinações, né? As alucinações. Erros factuais, né? Informações incorretas sobre dados financeiros, históricos de empresas ou métricas de mercado. Ela vai dar um dado errado mesmo, né? Até um erro que eu comentei com o Eduardo, né? Estava escrevendo ali um memorando que era ali questão do autismo, né? Que tipo, eu queria fazer um memorando falando de uma questão do autismo lá, sobre o tratamento e quais leis garantiam o direito do autista ao tratamento, né? Eu estava escrevendo algo sobre isso. Daí eu falei, bom, eu não sou da área do direito, eu vou colocar no chat GPT, né? Tenho esse modelo aqui que eu segui, que eu já escrevi o memorando no passado, né? Que alguém escreveu para mim e eu quero que faça nesse mesmo modelo. Só que eu quero que comente sobre isso, coloque novas leis, as leis que tem sobre garantindo esses direitos e beleza, né? E gerou. Bom, parecia ser um texto ok, né? Daí eu fui olhar, eu vou já sabendo dessa questão da alucinação, né? Eu falei, eu vou conferir artigo por artigo que a IA citou, né? Para eu até entender que lei que ela está citando, se não está viajando, né? Se pegou uma lei nada a ver ali, sei lá, uma lei que fala de idoso que está se aplicando ali para o autismo, né? Daí eu fui olhar lá a lei. A lei falava lá realmente sobre o autismo, mas o que estava dizendo naquele artigo lá não era o que estava no memorando que a inteligência artificial colocou, e em nenhum ponto da lei dizia aquilo ali, que existia aquele direito, né? Então foi que seria o segundo ponto, né? Seria tipo um erro, uma informação incorreta e ela fabricou aquilo ali, né? Uma observação que não existia
em nenhum ponto daquela lei e em nenhuma lei do Brasil, né? Então daí, tipo, isso aí foi recente, né? Eu escrevi isso aí faz um mês e meio, né? Então tem que tomar cuidado nesse ponto aí, né? Mas me ajudou bastante, né? Fez uma boa formulação, né? Depois eu peguei aquele rascunho e fui modelando em cima, né? Fui escrevendo, editando no Word lá com minhas próprias palavras, alterando ordem, enfim, né? Não deixou da sua utilidade, mas eu teria que tomar cuidado aí com essa alucinação, né? Bom, a gente falou aqui sobre os erros factuais, um conteúdo fabricado, né? Uma invenção de análise, um relatório ou evento financeiro que nunca existiram, pode acontecer, né? Por exemplo, se a IA não está conectada à internet, né? Se é uma IA ali que não tem acesso a atualizações, digamos assim, né? Que acontecia com o ChatGPT antes, você perguntasse, qual que foi o resultado do primeiro TRI de 2025? Ele ia inventar algo para você porque ela não tinha essa informação, né? E também pode ocorrer ali saídas sem sentidos, análises financeiras que parecem coerentes, mas são logicamente inconsistentes, então pode gerar alguma coisa ali que você acha que faça sentido, mas se você aprofundar ali vai ver que não tem nada a ver, né? Então tem que tomar cuidado, né? Não é a IA não é o santo graal ali, não faz mágica, né? E quais que são as causas, né? Os dados de treinamento insuficientes ou tendenciosos, né? Depende muito da fonte dos dados e como que ela foi treinada, né? Às vezes aquele ajuste excessivo, né, do modelo, é, algum problema da arquitetura, a parte que ele usa probabilidade, né? Então quando você pede alguma coisa ali para o chat GPT, ele vai calcular algo que faça mais sentido, né? Algo que faça sentido, não algo necessariamente verdadeiro, né? Ele vai te dar a informação do que mais parece fazer sentido, segundo tudo que ele já estudou, né? E não o que é realmente verdadeiro de fato, né? E também tem a falta de conhecimento atualizado sobre o mercado, né? Tá, aqui é um exemplo fictício, né? Eu coloquei ali, qual foi o desempenho da empresa XYZ no último trimestre? Tá, a resposta ali com a alucinação seria: a empresa XYZ reportou um crescimento de receita com 15% no último trimestre, superando as expectativas do mercado. O CEO destacou o sucesso da nova linha de produtos lançada em março, que contribuiu com 30% das vendas totais. E qual que é a realidade? A empresa XYZ não divulgou seus resultados trimestrais ainda, ou os números citados não correspondem aos dados reais publicados. Ou podia, sei lá, por isso aí ser alguma expectativa que a IA achou que era, né? Ou que ela calculou que poderia vir a ser, né? De maneira aleatória realmente, né? Não sem tanto critério, né? Então isso aqui pode acontecer, né? De como que você mitiga esses erros, né? É bom sempre confirmar em múltiplas fontes, né? Pegar a fonte oficial, né? Para confirmar esses dados, né? Isso aí é feito com supervisão humana. Pegar dados confiáveis, né? Você pode subir na inteligência artificial ali dados fidedignos, pegar dados reais ali dos reports, dos balanços das empresas, né? Ou indicar para ela onde que está, mas você pode puxar os PDFs e incluir lá no chat GPT antes. E também você pode desenvolver prompts que reduzam a probabilidade de alucinação, né? Você pode colocar ali, me cite as fontes, como que você chegou nesse resultado. Você pode incluir algumas questões ali na pergunta, no seu prompt, que pode ajudar a IA a ter menos alucinação, né? Não que ela não vá nunca ter, mas você reduz drasticamente essa probabilidade, né? É, Como que vocês estão de tempo aí? Só eu vou dar uma passada no próximo slide aqui, antes de a gente finalizar. Que já estourou aí a 1 hora, né? Não queria tomar muito tempo de vocês. Posso tocar aí?
Eu passo mais um slide, daí a gente fecha. O Eduardo aí falou pode seguir. Vou continuar mais um pedacinho aqui. É, aqui eu vou só para fazer um panorama das principais IAs, né? E aqui que seria a parte, é, digamos, botando a mão na massa. Eu tinha começado antes a apresentação daqui, né? Mas daí eu senti a necessidade de mostrar para vocês ali sobre todas essas questões de base da IA, né? Que eu acho que ao menos uma vez na vida vale a pena a pessoa sentar e estudar aquilo ali, né? Ver os fundamentos da inteligência artificial, né? Da onde que surge ali, que aquilo ali não é só um chat ali mágico que vai te dar a resposta, né? É, e com isso a gente aprendeu várias coisas, né? Por que a IA produz respostas diferentes? Por que a IA vai ter alucinação? É, já entra aqui que a gente pode ajudar ela a reduzir a chance de ter alucinação. Enfim, né? Já fundamentamos toda essa base aí, né? E aqui eu vou falar das principais IAs que tem no mercado hoje, né? Aqui é a OpenAI, né? A do ChatGPT. Aqui eu vou só mostrar essa IA aqui para vocês. Para fechar aqui. O ChatGPT, então aqui, ó, ele tem o DALL-E, Sora, o Whisper e o Codex, né? O Whisper é para áudio, o Codex é para código, DALL-E é para imagens e o Sora é para vídeos, né? Eu só quero mostrar o Sora para vocês. Cara, eu acho fantástico uns vídeos que ele gera aqui. Não pode, às vezes não pode não ter muita utilidade, né? Os vídeos, né? A maioria ser coisa é, sem tanta aplicação, mas ele tem até um ranking aqui, né? Que vocês entram aqui, né? E colocam o top, né? Ó, top vídeo, as imagens do todos os tempos aqui, por exemplo, né? Ó, isso aqui é tudo gerado com um prompt, né? Deixa eu pegar mais imagens. As melhores do mês aqui. Ó, por favor, seu chat se, é, por favor, dê um like. Seu GPT Premium deveria ser livre para todos, né? E a galera curta aqui quem tem mais curtida acaba ganhando aqui no nas melhores imagens, né? Ó, vídeo aqui. Aí, se eu não me engano, não sei se aqui tem o Story, né? Não, aqui não vai ter. Normalmente tem o prompt, né, que a pessoa usa. Mas eu acho assim, a qualidade que tá hoje, essas imagens, está muito melhor do que era um ano e meio atrás, né? Onde que ele colocava para gerar uma imagem, gerava lá o cara com 6 dedos, 7 dedos, né? E assim vai, né? Deixa eu ver vídeos. Aqui é o cara de TI apagando incêndio. Essa aqui ficou boa, né? O Biden ali, né? Enfim, e aqui você pode entrar, né? E colocar fazer seu prompt e gerar uma imagem, né? Lá, por favor, né? Gere. Tá, uma coisa que eu ficava me perguntando, né? Às vezes que nem sempre é necessário uma acentuação, um ponto no final, desde que algo seja entendível, né? Tipo, a galera falava, obrigado, né? E era mais alguma coisa ali pro chat GPT ter que se preocupar, né? Gastando processamento, né? Eu vou colocar aqui para gerar uma imagem, né? Só para fazer um teste, né? Pra criar a imagem, né? Então aqui vocês podem acessar, se tem a conta lá no chat GPT e acessar o Sora, né? E depois eu já mostro aqui para vocês. Tá,
comentei aqui dessas ferramentas, então vale a pena vocês darem uma pesquisada. O Whisper e o Codex, ele está embutido no ChatGPT, se não me engano, da UI também, né? Daí, indo aqui pro Google, né? Ele, na verdade, antes ele chamava Bard, né? E depois que eles atualizaram ali para Gemini, né? Aqui que eu uso para mexer com os PDFs, né? O Notebook LM, esse MedPalm M é para medicina, né? Que ele é baseado nessa linguagem Palm M. Daí Anthropic, né? Que tem a Cloud, que ele é mais conhecido ali por ter um foco mais em segurança, né? A Microsoft usa o que a OpenAI fornece, né? Só que ela tem uma integração com o Office e o Windows, né? E vem sendo bastante usado ali o Copilot, né? Nas empresas porque ele permite integrar ali com o SharePoint, com o seu e-mail, com seus dados ali da Microsoft, né? Dentro da sua empresa sem esses dados irem para fora, né? Então por isso que vem sendo bem usado, né? Mas eu já testei algumas vezes, assim, eu prefiro ir direto no chat GPT, né? O Shine, que é o Grook, né, que é do X, que ele que é o antigo Twitter, né? Então ele tem ali acesso em tempo real à internet e tem um humor irreverente, né? Ele tem um toque de humor diferente ali, né? É, eu não testei, né, o Grok muito, né? Eu acho que talvez vocês aí já testaram bem mais do que eu. Talvez possa falar alguma coisa, ou quiserem falar alguma coisa, também pode comentar, né? E a Meta, né? E a Meta tem o Llama, né? Que é uma ferramenta open source, né? Você pode baixar esse modelo e rodar no seu computador, né? E tem o Meta AI, né? Que ele é integrado ali WhatsApp, Instagram e Facebook. E tem e outras ferramentas relevantes, né? O DeepSeek, as chinesas aqui, o DeepSeek, Manus, Alibaba, né? Que tem o modelo Qwen. E que daí eu vou parar por aqui, né? Para não me estender muito. Mas aqui era para dar um panorama aí das ferramentas que tem, se quiserem tirar um print dessa tela, para vocês já irem pesquisando, dando uma olhada no que a gente tem de ferramenta hoje, né? Essas são as principais empresas e principais ferramentas do mercado, né? Eu vou voltar aqui na imagem para olhar o que gerou, né, no prompt. Eu não consigo ver. Ah, aqui, achei. Ó, política atual do Brasil, ó. E gerou duas imagens, né? Ele até gera duas imagens completamente diferentes, né? A segunda ficou ótima. Vou salvar elas, vou usar em algum post do canal no futuro aí, né? Mas. E daí, com isso você pode criar vídeo, enfim, né? Tem a ferramenta do Google também, a VO3, né? Que também pode gerar vídeo, né? Bem interessante, né? E brincar com essas ferramentas, né? E aí, galera, tem alguma coisa aí sobre alguma dúvida, alguma questão, que daí já anota aí para a próxima aula, né? Tô no slide 18 de 43, ainda tem mais um punhadinho de conteúdo, né? Até, até parar a apresentação aqui. Deixa eu voltar aqui no começo, até para mostrar o que a gente vai falar na próxima aula. Tá. Voltando aqui, ó. Então falta aqui a gente ver a parte da... Vai passar aqui por... A gente já estaria aqui, né? Falando dos ecossistemas, né? A gente vai comparar, fazer um comparativo rápido, mostrando a diferença de performance entre elas. Aqui é só um slide. E a gente vai partir ali para engenharia de prompt, né? Como alguns exemplos práticos e as aplicações ali para research, né? Algumas coisas que eu venho testado e eu queria compartilhar aí com vocês. Eu vou parar aqui a gravação, agradecer aí a participação de todos. Quero saber se tem alguma pergunta aí de vocês. Eu já deixo gravado aqui também. Não? Então eu vou pausar aqui. Pera aí.